Boa tarde, gente. Hoje eu estou aqui com uma pessoa mega especial para mim e eu acredito que para vocês também. Eu tenho certeza que vocês vão ouvir muito falar dessa maravilhosa. Eu vou deixar elas apresentar para vocês e depois eu vou fazer algumas propagandas, tá bom? Mas eu quero que vocês curte, compartilha, se inscreva no canal para que eu possa estar trazendo essas mulheres maravilhosas, empreendedoras de linha, para que vocês possam estar tirando muito aproveito do que ela vai falar hoje para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar o nosso papo e eu quero estar apresentando para vocês hoje. Para mim é a Li, mas eu sei que é Liana Mayumi. Quem é você? A Liana Mayumi é uma pessoa que não tinha propósito nessa vida, né? Eu nunca soube o que eu queria fazer. Nunca acordei e pensei, o que eu vou fazer hoje? Então eu sempre vivi aquela vida de ir trabalhar, né? E hoje, estou falando tudo isso porque hoje eu sou aquela pessoa que encontrou um propósito. Não só o de acordar todo dia e trabalhar, né? Que é uma coisa que eu também gosto muito. Que eu dirijo o caminhão e isso para mim também é muito gratificante, né? Mas hoje eu sou aquela pessoa que tem um propósito de empreender num ramo que é muito difícil, que é o crochê, né? Então eu sempre falo que eu sou uma artesã em base em crochê, né? E hoje eu tenho esse propósito de empreender e isso daí tornou muito gratificante a minha vida, né? Que legal. Gente, ela já deu uma apresentada ali para vocês, mas eu vou mostrar para vocês algo bem interessante. Gostaria de estar agradecendo a Mieiko, né, que é a minha patrocinadora master, que está sempre fazendo essas unhas maravilhosas. Também a Tozen. Gente, é uma loja que vende incensos, que vende ervas, então vale muito a pena conhecer e eu acredito que são ervas que geralmente não tem aqui no Japão. O Açaí Mocho, que nos patrocina com a bebidinha, né, para os meus convidados. Também tem o Instituto Lazuli. Para quem não sabe, o Instituto Lazuli faz parte da Lazuli Terapia. É onde que eu faço a parte dos cursos que eu preparo terapeuta e também me garante para estar trabalhando como mentora dos empreendedores. Gente, mas hoje o que eu quero dizer para vocês, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, assim, ó, olha que coisa linda, maravilhosa, essa joia aqui, feita, né, produzida e exclusivo, porque uma coisa que eu aprendi, eu não entendia do crochê, mas eu aprendi que a Ali falou do crochê, que assim, essa hora que ela tá feliz, porque eu aprendi que, tipo, é muito que o crochê que você vê na IA, que você vê na internet, ele é totalmente diferente. E eu sou uma pessoa que, como ela disse, que ela iria me ensinar a amar e gostar realmente do crochê. E realmente, ela passou isso para mim. E não foi assim, porque eu já vi muitos brincos de crochê, já ganhei de presente e eu não tinha interesse de usar. Mas olha que lindo. Por quê? Porque são peças exclusivas. E o que são peças exclusivas? É peças que ela criou, olhou para mim e ela viu que combina com o meu estilo, combina comigo. Então, o que eu falo para vocês? Que como eu, que também via o crochê de uma outra maneira, se você olhar para o lado e você pegar uma profissional que realmente te enxerga e faz ali o crochê voltado para aquilo que você, quem é você, a sua identidade, tenho certeza que vocês vão amar também, porque eu amei. Combinou ou não combinou comigo? Ficou bonito, né? Ficou, né? Ficou bonito em você. Ficou. Eu gostei. E olha, gente, olha que coisa linda. Essas são peças exclusivas, né, Li? Fala um pouquinho dessas peças, Li. Sim, elas são exclusivas, foram feitas em uma unidade. Somente assim como o que você está usando, o que a Laila está usando, eles são feitos em uma unidade exclusiva. Eu sempre ponho na minha legenda, né, feito especialmente para você. Esse você são vocês, minhas clientes, meus clientes, eu também tenho, os meus clientes são variados, gente que dá também de presente. Então, como eu expliquei para a Simone,
o mesmo modelo, uma forma, eu posso usar de novo, porém eu vou usar com uma outra cor, uma cor bem diferente, né? E aí eu posso trocar uma bolinha que ela torna toda a peça com muita diferença, mas assim, sempre, por exemplo, esse brinco que você está usando, Simone, eu posso usar esse modelo novamente, mas eu vou usar ele em outra cor. Alguma coisa eu vou mudar, que é o que torna todos os meus brincos, eu procuro sempre fazer exclusivo para alguém. Ele já tem o dono dele, ele só está procurando. E hoje, esse brinco que você está usando, ele encontrou você, que é a dona. O da Laila também era o que eu estava procurando a dona. Eu sempre falo isso, que as minhas peças, elas procuram seus donos. E às vezes eu volto de algum evento que eu não vendi, eu não fico triste. Eu fico pensando, ainda não foi a sua hora de ir. Parece meio coisa de doido, né? Mas eu sempre converso com todos os meus produtos e falo, você vai encontrar o seu dono e vai ser feliz com ele. Calma, calma. Li, assim como você fez comigo, porque assim, gente, eu vou ser bem sincera para vocês. Quando eu conheci a Eliana, eu sempre respeitei o crochê, eu sempre gostei da toalhinha de mesa, eu sempre gostei das outras coisas, mas eu não imaginava que uma joia, né? Que um brinco de crochê, que alguém poderia fazer o brinco de crochê, entrar em mim e eu enxergar ele e ele fazer uma peça, como ela diz. Ela falou um ditado que eu não me lembro agora, mas se ela lembrar, ela vai falar para vocês, de como ela fez eu gostar do brinco. E isso, Li, o que é? Como que é? Como é que você me via quando eu falava para você dos brincos e que eu não usava? Qual que era a sensação que você tinha? Que um dia eu ia te pegar. Eu sempre pensei, um dia eu vou pegar essa mulher. Mas isso aí, Simone, não tem como eu te dizer assim que eu sinto. Não vou dizer que eu não sinto nada, né? Mas eu não sinto um sentimento ruim, sabe? Porque eu nunca acho que as pessoas estão desmerecendo, né? Nunca acho isso. Mas eu acho assim que é um desafio, pessoas como você. Né? Porque você não é a primeira pessoa que eu conheço que usa joia, né? Eu conheço muita gente que é o pessoal da joia. Mas eu sempre penso, assim, eu já acho que é um desafio para mim. Então eu sempre penso, um dia eu tenho que conquistar essa mulher. E vou te falar, quando eu botei minha caixa de brinco no carro, eu não pensei em nada. Sabe? Não pensei absolutamente nada. Mas a hora que eu estava aqui sentada te olhando, e eu te olhando, aí eu não sei porquê, esse brinco, falei assim, eu acho que esse brinco vai ficar legal nela. E aí eu acho que por eu gostar e visualizar você, é mais fácil de, agora eu não sei se a gente diz convencer ou te dar uma outra visão de produto, de vida, né, de beleza, mas nunca assim, eu acho que quando a pessoa fala, sabe, primeira coisa que pessoas que não gostam de brinco de crochê, a primeira coisa que ela fala, eu tenho alergia a biju. Aí eu falo, não, mas esse meus produtos é o tal do hipoalergênico. Aí a pessoa já, mas quem sabe, né? Ai, nossa, é bonito. Aí a pessoa, ela vê que ela não tem saída, ela vai começando a olhar. E a olhar. Aí sempre tem. Aí por isso que eu também fiz a minha parte. Comecei a fazer mais modelos, né? Uhum. Então eu queria do hippie, do esporte ao chique. Então, aos pouquinhos, assim, tem. Mas quem não gosta, não adianta. Você vê que a pessoa não gosta. Mas eu sempre penso que eu posso conquistar pessoas. E eu acho que você foi uma conquista. E deu para ver que você gostou, porque sim, eu, pelo menos, eu não sei, gente, pior que tá bonito esse brinco em você, desse negócio. Tá bonito mesmo. Tá bonito. Li, você sabe o que eu acho? Eu acho que foi assim, a maneira que você me apresentou os brincos, o produto. Porque se você fosse a pessoa que falasse para mim assim, olha, são os meus brincos, olha, esse daqui combina com você, esse daqui combina com você. Você chegou, me presenteou e falou, coloca, olha. Então, isso eu acredito que eu olhei em mim e eu gostei. Então, me deu o interesse de ver as outras peças. E mesmo assim, você viu que eu vi as outras peças e eu não me encantei. Mas quando eu vi a Laila vendo os brincos, e eu vi, gente, olha que joia que ela presenteou a Laila. É uma joia linda, 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 linda. Quando eu vi na orelha da Laila, eu não vi mais como um brinco de crochê, eu vi como uma joia. Então, é a visão. Eu vi nela
assim, combinou a cor, o estilo. Então, eu acredito que isso vem muito de você olhar para o rosto da pessoa e falar, isso combina exatamente com você, isso não combina com você. Isso fica bonito, isso não fica bonito. E isso é muito legal. Bonito. Ficou. Pior que isso aí ficou bonito mesmo. Ficou. E eu gostei muito. Gente, e a novidade é... Vamos contar, Ali? Vamos contar? Vamos. Gente, esses brincos aqui que vocês estão vendo, no próximo jantar do Atenas Meet, a Liana vai estar lançando uma linha de... como que a gente fala? De joias de... Crochê. Joias de crochê. Joia de crochê. Joias de crochê, ela vai estar lançando uma linha para mulheres com estilo mais sofisticado, né? Não que não vai ter, gente, tem para as outras meninas também que gostam do modelo mais hippie, modelo mais praia, tem também, mas ela vai lançar uma linha exclusiva para mulheres no estilo mais sofisticado, mulheres no estilo mais minimalista. Então, ela vai estar lançando tanto em colar quanto em brinco. Então, em breve vai ter aí, olha aqui, que marca linda, Liana Mayumi Tezukuri. Olha que lindo, 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 lindo. E vocês vão ouvir falar muito sobre essa marca, sobre esse produto, sobre exclusividade. E a gente agora, nós vamos, sinceramente, tirar muita coisa dela e a gente vai aprender muita coisa com ela, porque eu vou fazer umas perguntinhas muito legal para ela e vocês vão estar entendendo mais. Li, diz para mim, quando começou essa parte de querer fazer o crochê? Isso veio da infância? Você era pequenininha? Conta um pouco da sua história. Eu vou tentar resumir. Eu fui criada por uma família, né, que não é parente de sangue. Foi uma família que praticamente adotou, né, eu e meu irmão. E eu lembro que era a mãe com 3 filhos, né? E essa mãe, ela era costureira, ela sabia bordar, ela sabia fazer crochê, tricô, ela fazia tudo. E aí eu nunca esqueço, quando eu tinha 6 anos de idade, ela me ensinou a fazer crochê, ela me ensinou a fazer tricô, ela me ensinou a bordar, ela me ensinou a costurar, a pregar botão. Eu até tiro sarro que hoje em dia a maioria das mulheres não sabe pregar botão, né? E aí eu até brinco, eu falo, gente, Deus, ou eu tô muito velha, ou por que ninguém mais sabe pregar botão? Porque só eu, porque a maioria das pessoas que eu conheço não sabem, né? E aí ela me ensinou, e aí eu aprendi. Eu lembro até hoje que eu fazia roupinha de boneca, eu ficava fazendo toalha de mesa, tudo com a agulha. Acho que de tudo que ela me ensinou, o que eu mais gostava sempre foi o crochê. Que legal! E aí eu lembro que por mudanças da vida, eu acho que eu devo ter feito até meus 7, 9 anos, mas era sempre o mesmo ponto, que era redondo. Tudo redondo. E sempre a mesma coisa. Aí eu acho que, eu não sei quando exatamente eu parei, mas eu creio que deve ter sido muito pouco tempo mesmo. Eu sei que quando chegou um pouquinho antes do vírus, né, quando estourou o corona, só que antes de acontecer o corona, antes eu já tinha, acho que a gente chama hoje de insight, né? Eu tive um insight e... Não, tem uma outra palavra bonita que fala, não é insight, eu tive um... Ai, tô tentando lembrar, é mais bonita essa palavra quando você tem um... esqueci, depois eu falo. Aí eu tava um dia pensando e falei assim, nossa, será que eu sei fazer crochê? Mas isso foi bem antes do vírus, né? Me deu um estalo assim, eu falei assim, será que eu sei fazer crochê ainda? Poxa, acho que eu vou comprar no Hakuen. Aí eu lembro que passou. Aí eu fui no Hakuen um dia, comprei uma agulha, comprei uma linha, fui pra casa. Aí veio o negócio do vírus, né? Quando veio o negócio do vírus, aí eu já tava com a linha lá, daí eu falei assim, deixa eu ver se eu ainda sei fazer, né? Aí quando eu comecei a ver, eu falei assim, nossa, eu sei mesmo. Aí eu peguei, entrei no YouTube, e aí eu vi que hoje tem um monte de vídeo explicando receita, como faz, como aprimorar, como isso, como aquilo, e eu sempre soube o básico. O que eu sabia era o básico. E aí eu botei um vídeo lá, nunca esqueço, botei um vídeo, e aí eu comecei a fazer, e teve uma hora que eu já nem estava mais olhando, ouvindo o cara falar. Aí eu peguei umas coisas que a mãe da minha madrinha não pôde me ensinar, né? E aí eu fui fazendo, aí eu fui vendo que eu ainda sabia. Aí fui aprendendo alguns pontos novos, e fui fazendo, aí começou aquela brincadeira, né? Você compra aquelas linhas baratas, que começou a ficar muito caro, aí eu dava de presente, aí tem alguém que comprava alguma coisa. Aí, só que aí eu comecei aquela escada ao contrário, né? Porque eu sou toda ao contrário. Geralmente as pessoas um dia vai para uma feira e vende. Vende para os amigos.
Não, me deu um estalo, eu falei assim, vou fazer um logo para mim. Fui lá, achei uma firma, tinha ninguém para me ajudar, entrei na internet, coloquei lá, firma, sei lá, nem lembro como é que eu escrevi, eu sei que apareceu Neckers Design, que são meus queridos, que eu só compro minhas coisas com eles. Fiz meu logo. Aí depois eu inventei de fazer o Insta. E eu nem tinha material para comprar, né? E aí, nisso daí, eu fui fazendo meu Insta, fui fazendo vídeo, fui fazendo as coisas. Aí um dia eu achei uma brasileira que vendia linha que vinha do Brasil, né? Aí comecei a comprar essas linhas, só que eu investia e não tinha a volta, mas eu estava tão feliz porque eu tinha logo, eu tinha marca, eu tinha tudo. Mas vendia muito pouco. Aí eu tive uma amiga que inclusive hoje é a minha comadre, e eu nunca vou esquecer dela, porque eu lembro que eu vendi para muita gente, mas ao mesmo tempo eu não tinha noção de preço, né? E eu não tinha assim, muito material disponível para fazer uns negócios grandes. Então eu fui fazendo e fui vendendo o que dava. Aí às vezes eu ficava triste, porque muita gente queria ganhar. E eu ficava pensando, será que é tão ruim que as pessoas querem ganhar? Porque quando é bom, paga, né? E aí eu fiquei naquela e acabou que a minha comadre, que hoje uma grande amiga virou comadre, eu lembro que um dia ela falou assim, eu quero isso, isso e isso, mas ela falou, Li, eu não quero de graça não, eu quero pagar. Porque as coisas que você faz é muito bonita, é para cobrar. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz o que ela queria, e eu lembro que na hora que eu fui entregar, eu não sabia cobrar. Eu falei assim, quanto que é? Eu falei, Aí acabou que eu cobrei um preço que eu acho que foi para mim, foi o justo. E aí ela começou a fazer propaganda. Aí eu comecei a ir vendendo aos pouquinhos, aí eu não... Só que aí caiu justo numa época que foi muito difícil para minha vida, e eu tinha marcado uma das primeiras feiras, ia ser em Comac, né? E eu estava até alegre, assim, sabe? Nossa, vou fazer minha primeira feira, mas ainda não estava vendendo nada, só investindo, né? Porque, como eu te disse, foi tudo ao contrário. Aí, porque primeiro o pessoal vê se vai dar certo para depois investir, né? Eu nem vi. Falei, vou investir. Aí eu lembro que eu entrei num momento da minha vida pessoal muito grave mesmo. E aí eu peguei e me larguei tudo. Fechei as coisas, entrei num modo off. E aí eu peguei e desfiz as páginas, desfiz as coisas, mas eu sempre digo, o crochê para mim ele não é terapêutico, ele não é terapia. Ele é o meu propósito de vida. Eu descobri, eu era aquela pessoa que eu nunca soube desenhar, eu nunca soube jogar game, eu nunca soube cozinhar. Quer dizer, eu sei fazer tudo isso, mas assim, meia boca. Uhum. Mas eu nunca fui aquela pessoa que tinha uma coisa que fazia bem e que gostava. Dom eu não sei, eu acho que pra mim dom não existe. Pra mim existe coisas que você gosta de fazer e você faz bem, por você gostar, né? Então eu penso que dom pra mim é aquilo que a pessoa gosta e a pessoa vai ser melhor naquilo, né? Apesar de que eu também penso que você tem que ser bom naquilo que você não gosta, né? Esse é o importante. E aí eu vi que... É confuso que você acabou de dizer. Não, é que eu penso assim, se a gente deixar de fazer tudo que a gente não gosta, a gente não vai fazer nada na vida, né? Sim. Porque geralmente o que a gente gosta é muito pouco, eu acho, né? E geralmente o que tem mais na vida é o que a gente não gosta. Então eu penso, se você fizer bem aquilo que você não gosta ou que você não tá com vontade, porque fazer o que a gente gosta bem é muito simples, não tem desafio na vida, não tem. Mas agora, o que a gente não gosta, o que a gente não tá afim, se a gente for aplicado naquilo e fizer bem feito, primeiro que acaba logo, segundo que não volta o desafio, né? Aí vem outros. E eu penso assim, que se você fizer bem aquilo que você não gosta, nossa senhora, o que você vai fazer bem, você vai fazer de olho fechado. Com certeza. É o mesmo jeito de pensar. Aí eu peguei, e aí eu lembro que nunca foi terapia, né? Então eu sempre pensei, como eu também acredito muito em energia, eu lembro que nesse tempo eu continuei confeccionando. Tipo assim, mas eu não pensava assim, isso é meu remédio. Não, eu simplesmente, falei, eu estou mal, mas eu recuso que esse mal influencie no meu crochê. Então, mesmo eu ali num momento muito difícil mesmo, eu ainda conseguia deixar a minha criatividade fluir. E por incrível que pareça, eu me sinto um artista, esses Van Gogh da vida. Por incrível que pareça, quando eu estava mais mal e sofrendo, foi quando eu fiz as melhores peças. Mas eu nunca deixei que o que eu sentisse passasse para a peça. Jamais. Só que para mim nunca foi... eu não consigo ver o crochê como terapia na minha vida. Eu vi, assim, um propósito
Porque eu descobri que eu sou boa, não no sentido dramático, mas realmente, eu sou boa em alguma coisa, então eu fiquei feliz. Porque realmente, ó, te juro, desenho eu não sei fazer direito. Cozinhar eu cozinho bem, mas assim, eu cozinho porque eu gosto de comer. E porque tem que comer, né? Mas é mais porque eu gosto de comer. Você vê esporte, jogar futebol, nem academia eu não tenho saco de fazer, então, né? Aí eu fico, cabelo também, sabe? Eu gosto das minhas unhas assim, mas sabe aquela coisa que você descobre que você faz e você se considera boa e você ama, né? Isso, sabe? Mesmo no meu momento mais difícil, acho que da minha vida inteira, eu ainda conseguia fazer, criar, e eu me recusava a deixar com que o que estava acontecendo comigo influenciasse nessa minha parte. Então eu ia e fazia, e aí quando eu não estava bem, eu deixava tudo de lado, aí a minha vida era trabalhar e dormir, e comer. E aí, quando eu via que também, que eu falava assim, não, se for para ficar mal, tá. Se eu não posso ser diagnosticada com depressão, porque eu levanto todo dia para ir trabalhar e vou com um sorriso no rosto, porque eu nunca tive o direito de ficar mal, né? Então eu sempre pensei, já que eu não posso ser diagnosticada, então também não vou me recusar a fazer meu crochê. E eu lembro que foi quando eu criei Nossa, às vezes até hoje eu fico pensando, sabe, quando eu quero ter inspiração, que às vezes a gente acorda sem, é difícil isso para mim, mas acontece. Às vezes eu fico pensando, nossa, será que eu tenho que me apaixonar? Levar um pé na bunda? Será que eu tenho que sofrer alguma tristeza de alguma coisa para minha criatividade voltar? E aí, às vezes, eu fico pensando e falo, para de frescura, vamos trabalhar. Aí, sempre quando eu sento lá que eu pego, aí vem alguma coisa que nem olhando vocês aqui, eu tô olhando para esses brincos, eu já tô pensando já nos modelos que tá me dando vontade de fazer para a próxima. E pensando em umas outras coisas. Eu tô aqui, mas minha cabeça tá lá, no meu ateliê, sabe, pensando. Li, você sabe o que eu achei mais interessante em você, em relação à parte das joias que você faz, que para mim, eu considero uma joia, o mais interessante de tudo isso é que você respeita as pessoas como elas são. Tipo, o meu estilo, você respeita o meu estilo, você não tenta empurrar em mim um estilo que não cabe em mim. Isso eu achei muito legal. Muito, muito. Porque assim, é muito fácil empurrar para as pessoas e assim, mas não tá combinando, né? E eu achei isso interessante, que não foi só comigo, que você conquistou uma pessoa que é muito mais detalhista e muito mais chata do que eu, que é a Laila. Eu ainda sou a de gostar das coisas mais do lado sofisticado, mas ela, por ela ser muito detalhista, por ela pegar no negócio, ela olhar, e ela realmente, eu falei, nossa, ela passou no critério. Isso eu achei muito legal. Da onde que vem isso, Li? Porque o comerciante, ele quer vender. Então, ele quer empurrar o produto na pessoa e ele quer vender de outra maneira. Da onde vem essa leitura? Alguém te ensinou? Da onde que vem essa leitura de tipo assim, vou respeitar a Simone e vou mostrar para ela peças que ela vai se encaixar no mundo dela? É uma pergunta legal. Eu acho, Simone, não sei, agora veio na minha cabeça, né? E de vez em quando eu falo umas coisas bonitas. Eu acho que já vem mesmo dessa história que eu te contei, por eu me respeitar. Eu acho que eu consigo respeitar as pessoas. E por eu ser meio doida, porque todo artista é doido, né? E assim, dizendo que eu sou artista, mas tá bom. Dizendo assim, a gente é meio doido, né? Então, eu acho que é por eu respeitar a mim mesma. Por exemplo, essa história que eu te contei, eu tive que respeitar aquele meu momento vendo o mundo lá fora pegar fogo. Eu tive que respeitar meu momento, mesmo que eu já tinha investido todo o meu dinheiro. Eu tenho muito investimento nesse negócio. E não tive o retorno. Mas eu acho que o retorno que eu mais recebi, eu não tô no prejuízo, sabe? Eu acho que foi esses momentos que eu tive eu sozinha, ouvi isso de você, né? Mas eu creio que talvez por eu estar na caminhada do autoconhecimento e me respeitando nos meus momentos, eu acho que eu consigo respeitar as pessoas. E assim, como eu te disse, tem gente que você olha, você não vai conquistar. Você vê, às vezes, no jeito da pessoa de olhar, sabe? Você vê, acho que quem vende joia, semi-joia, eu acho que elas devem passar por esse mesmo... Vou até te dar um exemplo melhor, olha que legal. Eu acho que o pessoal da joia, semi-joia, passa isso comigo, porque eu sou uma pessoa
que eu passo, eu devo fazer o mesmo olhar de quem não aprecia crochê. Eu olho para a joia e eu fico assim. Viro as costas e vou pro meu crochê. Tipo assim, eu acho que o que eu passo, eu acho que elas passam com o meu olhar. Só que qual que é a diferença, né? Eu gosto de brinco, só que para mim não compensa comprar joia de 10 mil, brinco é meu caso, né? Porque eu perco muito. Na hora de dormir, eu durmo, parece uma doida, né? Então eu sempre gostei da semi-joia, que é mais acessível, e se eu perder, eu não fico triste. E aí, onde que entra o crochê? Porque eu também uso crochê, né? O crochê, para mim, já foi mais legal de eu fabricar, e eu até aprendi a dar mais valor em tudo que tem em questão de acessório. Porque eu vi que mesmo sendo ouro, ou seja lá o que for, como dá trabalho, né? Tá. E eu fico imaginando uma pessoa montando um brinco, de seja ele de que for, eu ali fazendo, eu comecei a dar mais valor ainda. Até hoje em dia eu cuido mais das minhas bijuzinhas que eu tenho, né? Minhas biju, meus ourinhos. Eu até aprendi até dar mais valor. Mas não que eu deixe de comprar uma semi-joia de alguém ou despreze. Mas isso tudo, esse sentimento que eu tenho aqui dentro de mim, eu transferi para mim. E aí eu fico pensando, eu quero conquistar outros tipos de mulheres. Só que para você conquistar, realmente, não sei te dizer, Simone, se eu sei fazer leitura ou alguma coisa assim, mas eu sei que eu fico olhando, eu só fico olhando para a pessoa. E aí eu fico olhando porque ela tá vestindo, e aí eu sei, por incrível que pareça. Ela olha também para a mão da gente, tá? Ela olha para a mão da gente, ela imita, porque se você vê ela me imitando, é uma coisa de louco. Como é que faz com as mãozinhas ali? Mas uma coisa que eu achei muito legal ali, e assim, porque eu realmente, quando você falava que você ia fazer, que você ia me conquistar com o crochê, eu tinha muita dúvida. Porque eu falava, nossa, aonde ele vai encaixar na minha vida? Aonde que eu vou colocar essas peças na minha vida? Na onde que ela encaixa? E realmente eu falo para você que você colocou. Você hoje realmente você trouxe para mim. E assim, não, e dá para ver que você gostou, dá para ver. Eu me sinto que eu estou usando joia. Eu me sinto que eu estou usando joia. Eu me sinto que eu estou usando realmente uma joia feita exclusivamente assim para mim, para o meu perfil. E eu realmente, hoje, eu posso falar para você que realmente você me conquistou. Até antes disso, eu ficava olhando e eu falava, gente, não vou usar. Vai ser algo que não vai encaixar comigo, não vai encaixar comigo. Não, e pior que agora até você acha mesmo que eu sei tudo, até eu tô aqui olhando, eu falei, não é que ficou bom mesmo? Sem querer, Eu acredito, acredito que não é muito a parte quando a gente fala assim, no caso, eu acredito que é o momento, a hora certa, o momento de você ter olhado e de você ter visto, e eu acredito que existe muitas mulheres como eu, que também vai olhar o brinco em mim, vai olhar e falar, nossa, realmente combina com o meu estilo também, combina comigo, né? Porque é difícil. Quando você falava, eu olhava e falava, gente, eu acho que eu usaria um colar, eu acho que eu usaria uma pulseira, eu acho que eu usaria uma bolsa, mas um brinco, ali falou que eu vou usar esse brinco, e hoje eu realmente tenho que tirar meu chapéu para você e falar que você realmente estava certa. Não, e o engraçado mesmo é que ficou bonito, eu gostei. Ficou. Gostei, você ficou bonita. Ficou. Mas só que assim, Simone, uma coisa que você também falou legal, para você também enfrentar o mercado, porque eu não tenho experiência em empreendimento, nem venda, nada, eu tenho o meu jeito, que até eu tenho muito problema de lidar com as pessoas, porque eu tenho o meu jeito, que eu aprendi do meu jeito. Uhum. E eu ainda não encontrei... Como é que eu posso dizer? É que também eu não estou procurando mudar o meu jeito de vender, sabe? Nem deve. Obrigado. Então, assim, esse realmente eu não tenho experiência de nada. Só que, assim, quando eu decidi que eu queria conquistar mais público, principalmente o pessoal que tem alergia, então foi a hora que eu comecei a correr atrás de mudar modelo de brinco, de correr atrás dos ganchinhos que não dá alergia. Só que aí eu comecei a ver como eu comecei a reparar o estilo das mulheres que usam joias. E eu sempre penso, né? Eu sempre falo isso para todo mundo. Eu não estou competindo.
Para mim, todo mundo tá aí no mundo, todo mundo tem o seu espaço. Mas assim, se existem pessoas que usam joias, por que não pode, essas mesmas pessoas não podem um dia usar um brinco de crochê? Penso eu, né? Só que assim, eu vi que para eu entrar nesse mercado eu tinha que aprimorar, melhorar meus brincos, porque antigamente era muito básico o que eu fazia, mas bem basiquinho mesmo. Então eu sempre pensei, eu posso continuar agregando, como é que fala? Não é agregando, vou te... Como é que fala quando a gente quer... Eu vou te tratar bem? Não, como é que é a palavra? Eu posso continuar satisfazendo a clientela, porque quer queira, quer não, eu comecei essa Qual parte... básico? Isso, essa parte realmente pro hippie mesmo. Então tem uma feira japonesa que é meu sonho de consumo, que ela se chama hippie. É isso mesmo, colorido, brinco de crochê mesmo. Só que aí eu sempre pensei, eu posso continuar agradando essa clientela do pessoal que vai usar um brinco para praia, um brinco para ir no Seven, um brinco para usar com uma roupa despojada. Se bem que a minha comadre, te juro, se você vê o que ela faz com aquele meu brinco do olho grego, ela é chique, chiquíssima. E um brinco de olho grego. Acho que é também o estilo da pessoa, né? O estilo. E aí eu falei assim, não, mas para eu também pegar o pessoal da semijoia, porque eu até já pensei em fazer parceria, né? Se você tem um brinco de semijoia e quiser entrar na moda do crochê, traz o seu brinco que eu faço. Já pensei em colocar semijoia para vender junto, só que aí eu achei muito trabalhoso, e eu já tenho minhas parcerias. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, não, quer saber? Eu vou continuar no meu ramo, que é esse, né? E vou continuar fazendo isso. Se de repente a pessoa tiver muita alergia, eu posso falar para ela, olha, se você quiser, traz o seu brinco, que é de ouro, né? Eu posso fazer de um jeito para você que você vai poder usar esse seu brinco com esse crochê e você só vai botar junto para aprender. Aí eu botei isso na minha cabeça e falei assim, quer saber? Eu vou fazer assim, porque senão é muita coisa. Aí eu já vou perder meu foco. Só que aí, como eu já peguei e falei assim, vai ser assim, aí eu falei, não, vou começar a fazer modelos mais diferenciados, vou começar a pesquisar modelos que fica mais chique, mas assim, você sabe, né, Simone, você já me conhece, foto é foto. Foto é foto. Eu sou uma pessoa que eu tenho um quê com foto. Eu aprendi isso com a Lê, tá? Porque eu olhava os modelos e eu mandava para ela, e aí ela me explicou a diferença da foto editada e do verdadeiro crochê. Hoje em dia, eu sou uma pessoa que eu entendo a joia que é feita à mão, porque ela me ensinou, ela me mostrou, ela fez eu olhar exatamente, porque eu olhava lá na internet e eu olhava aquilo maravilhoso, eu imaginava daquele jeito e ela falava para mim, não, tudo que é feito à mão, ele é diferente, ele é esse aqui, ó, é isso aqui. E eu sou grata a isso, Li, porque muitas pessoas pensam como eu. E você é o tipo de pessoa que não, você fala a verdade. O crochê é assim. Ele não é desse jeito. Aqui tem edição, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Então, isso é muito legal, muito, muito bom. Li, e como você decidiu se tornar uma empreendedora? Como é que foi? Foi quando eu voltei. Eu fiquei, acho que uns 2 anos e meio parada, né? Li, como foi essa tua transição? O que você imaginava do empreendedorismo? Do empreendedorismo. Aí eu te falei, né, que eu voltei a fazer. E ainda assim, eu ainda não tinha recuperado o investimento, né? Uhum. Então, para mim, eu ainda nem sabia que existia essa palavra de empreender. Para mim, eu ainda era uma pessoa que ia participar de eventos para vender o meu crochê, né? E aí, quando eu voltei, foi tudo muito lento, né, Simone? Porque principalmente, como é que fala? Na internet, né? Acho que assim. Principalmente assim, porque como eu fechei, aí simplesmente o Instagram, ele te esquece, né? E não que as pessoas tenham me esquecido, esqueceram. Sim. Porque foram muitos anos, né? Então eu lembro que quando eu ativei tudo, tipo assim, praticamente eu tinha perdido quase todo mundo. E aí eu vi como minhas coisas eram bonitas, mas eu vi que eu tava num outro mundo, né? Uhum. E aí eu lembro que eu comecei de pouco a pouco, mas ainda não sabia o que era empreender. Eu tô tentando lembrar quando foi que eu descobri sobre empreendimento.
Eu acho que foi 1 ano, 2 anos. Aí eu creio que eu participei, eu demorei um pouco. Eu participei de uma feira em Comac, que era da Alexa. Não, mas eu acho que antes disso daí, eu recebi outros convites, porque quando eu saí da Toca, eu não saí de vez. Eu ainda me escondi atrás da internet. E aí eu acho que ali eu ainda fiquei mais uns grandes meses, porque eu não queria interagir com ninguém assim perto, né? Eu ainda estava muito medo, né? E aí eu peguei e comecei pela internet. Eu acho que eu aprendi o que é a palavra empreendedorismo quando eu participei dessa feira da Alexa. Se eu não me engano, eu conheci o Carlinhos Vilaronga na Becast, que ele me trouxe um monte de gente, né? Acho que ele foi uma das primeiras pessoas, se eu não me engano, que eu adicionei, e dele eu fui começando a ver outras pessoas, né? E aí eu acho que eu comecei a ouvir a palavra empreendedorismo. Mas se você, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas se você me perguntar se eu me sinto uma empreendedora, ainda não. Eu acho que ainda não. Eu acho que eu ainda estou... E o que falta? Porque, ó, você tem... aprendendo ainda isso. Você tem uma logo, tem a sua própria marca, a gente já está no processo de lançar exclusividade. Gente, essa exclusividade, ela vem agora para o final de março. Então, você se prepara, porque vai ser joias maravilhosas, exclusiva dela. Aí, agora, ela vai ter que me corrigir, ela vai ter que se corrigir, porque ela é ou não é uma empreendedora? E de alto nível, porque quando eu conheci a Liana, primeira coisa que ela falou para mim, eu quero a minha marca, eu quero manter a minha marca. Eu não entendia, gente, que se ela teve algum trauma de não apoiar a marca dela, mas ela me repetia isso várias vezes. Mas para mim tá tudo bem, que eu olhava e falava, nossa, mas eu quero a marca dela vai seguir, a marca dela vai continuar. E hoje, gente, é um prazer, porque assim, você conviver com empreendedor e conviver com empreendedor como ela, ó, já é uma empreendedora. Estamos passando por uma mentoria, né, dona Ali? Para quê? Para que mude tudo isso, mas a mudança que eu quero dela é internamente dela com ela. Porque ela está pronta. É uma pessoa que vende, que tem a própria maneira de vender. Além de vender, vendeu para pessoas bem difíceis hoje. Literalmente, pessoas que já estão ali pensando no próprio lucro. E ela desconfia de que ela fez algo de muito diferente hoje. Porque eu sei que a dona Laila é chata para essas coisas. Eu estou ciente disso. Ela é minimalista, ela é o mínimo do mínimo e cada vez mais do mínimo e não gosta de chamar atenção. E ela tá toda pousuda com esses brincos maravilhosos na orelha e que ficou realmente muito bonito. Ficou top mesmo, ela ainda pegou o que tá com a linha plique-plique. É da hora. Os dois é linha plique-plique, eu falo plique-plique é o kirakira para japonês, né? Ficou bonito mesmo. Então vocês imaginam. Aí, Li, como que é hoje, quando a gente praticamente começamos o processo de lançar a sua marca de joias sofisticadas para as mulheres que têm gostos mais refinados como joias? Jesus, tô nervosa. Tô nervosa, agora eu vou trabalhar uma outra linha, né? E continuar no pensamento que eu tava, que eu sempre pego uma leva, eu faço uma leva, né, de brincos diferentes. Mas agora o pensamento, depois que eu conquistei vocês duas, porque eu sou assim, eu vou até segura, assim, que nem na hora que eu falei, né? Põe esse daqui lá. Mas depois que eu faço, porque pra mim eu vejo assim, depois que eu faço a cagada que eu vou pensar no que eu fiz, né? Então agora eu tô aqui assim, olhando pra vocês, eu falei, será mesmo que eu consegui? Gente, ela conseguiu, Aí eu fico pensando, o que foi que eu fiz? Aí depois, quando acontece, que nem aconteceu isso, eu tô com aquele sentimento aqui dentro, nossa, vou caprichar. Não me pergunte se eu já tenho algum modelo, que nem, como eu te disse, né? E sempre eu vou dizer para todo mundo, eu tenho um vídeo, vou fazer propaganda, tem um vídeo no meu perfil do Insta, olha lá, que eu falo a diferença do IA pro crochê. Não sei fazer essas propagandas não, mas depois olha lá.
Mas eu sempre, assim, depois daquele vídeo, eu sempre deixo claro. Lógico que eu vou dizer que o crochê é muito mais bonito aqui do que numa foto, né? Sempre vou dizer, para mim o crochê na minha mão, ele é muito mais bonito do que em foto, sempre vai ser. Mas a gente tem que fazer foto, né? A gente tem que fazer vídeo. Então, hoje eu tento, se você olhar a minha página, são muito poucas vezes, nossa, que feio, são muitas poucas, pouquíssimas vezes eu usei o IA. Mas é pouquíssimas mesmo. Para fazer minhas coisas, hoje eu tô aprendendo uma boa iluminação, um bom zoom, né, e mostrar a cor da linha, mas eu ainda penso, eu sempre falo para todo cliente assim que faz uma encomenda comigo e não me conheceu na feira, é aqueles clientes, né, que às vezes acontece, gostei dos seus brincos, quero brinco tal, eu sempre falo para a pessoa, é diferente o que está na foto e o que vai chegar para você, é muito mais bonito, mas não se ilude com a foto, é diferente, e às vezes eu já cheguei a cobrar depois, eu já cheguei a enviar brinco para a pessoa, e falei, se você gostar, você me paga. E se eu não gostar, eu falei assim, você devolve. Mas como você nunca viu as minhas peças pessoalmente, primeiro vê. Graças a Deus, eu dei sorte até hoje que a pessoa fica, nossa, seu brinco é muito bonito, gostei. Eu dei sorte. Eu dei sorte. Realmente, porque, olha... Eu dei sorte. Eu dei muita sorte. Eu não sei o que você fez. Para mim, foi como se fosse meio que... Nós nos encantamos, né, Sá? Foi como se fosse uma magia de encantamento. O porquê? Porque eu já ganhei de presente e eu não coloquei. Porque eu não tinha nada que encaixasse. Nem se eu tivesse de moletom não encaixava. Uhum. Porque não encaixava com o meu perfil. Uhum. E agora encaixou com o meu perfil. Li, fala um pouquinho sobre a tua marca. O que fez você decidir usar o seu próprio nome, que é Liana Mayumi Tezukuri? O que significa? Foi um insight? Veio da onde? Você teve uma inspiração divina? Aconteceu alguma coisa nesse sentido? Tem uma história? É bonito também. Posso só terminar só aquela historinha, só um minutinho? Pode. Depois que eu fiz isso algumas vezes de mandar sem receber antes, aí eu criei confiança no meu material. Mas eu acho que eu precisava ter feito isso, sabe? Mandar sem receber, pelo amor de Deus, ver. Porque pra mim eu queria que a pessoa visse. Porque vai que a pessoa compra o negócio, chega lá, a pessoa não gosta, né? Principalmente gente que usa joia, eu tenho muito medo foi que nem eu ainda tô com medo aqui, né? Quem usa joia, eu tenho muito medo da pessoa falar para me agradar, ou tem muita gente que nem tenta, né? Então, o que eu faço, né? Depois dessas minhas experiências, foi quando eu fui aprimorando, para poder ter a certeza de que a pessoa, quero tantos brincos, e eu ter a certeza de que, é tanto, a pessoa deposita, que é o certo, né? E aí eu envio para a pessoa, e aí eu fico tranquila que a pessoa já sabe, mas quem diz para mim que é a primeira vez de crochê, eu vou ficar sempre preocupada. E essa linha que eu vou fazer, como é um público diferente, eu já tô nervosa aqui, já pensando no que eu vou fazer, vai ser bem caprichado. Gente, vai ser lindo, lindo, lindo. Porque você vai poder usar com qualquer tipo de roupa e em qualquer ocasião. E vai estar com uma joia feita ali, exclusiva. Você não vai encontrar ninguém com o mesmo modelo do brinco. Por quê? Porque não é feito em linha de produção. É exclusivo, como ela mesma diz. Pode até ter um formato parecido, mas é pedrinha e cores diferentes. Isso eu acho muito legal. E tem mais uma coisa, Simone. Eu não sei as outras crocheteiras, mas na minha vida é assim. Mesmo que alguém peça um brinco igual da Laila, igual o seu, não sai igual. Não sai igual. Porque o tamanho, alguma coisa muda. Não tem como. Um brinco de crochê, ele não... Mesmo que a pessoa me diga, eu quero igual da Laila, da mesma cor, eu não vou ter aquela mesma pedrinha, por exemplo. Vai ser outra pedra. E ele não vai sair aquele quadrado bonito, porque é o brinco da Laila. É a mesma coisa se alguém quiser igual o seu. Não vai sair igual, porque talvez eu não tenha mais dessa pedrinha. E talvez o jeito que eu vou fazer a bordinha do círculo não vai ser igual. Esse brinco, ele é seu. A impressão que deu é que alongou mais o rosto dela, né? Uhum. Então, mesmo que alguém se inspire, porque não tem jeito, né? Como dizia, eu acho que é a Chanel que fala, a moda, na verdade, ela é cópia, né? Eu acho muito linda essa frase da Chanel, acho que é Chanel. A moda, na verdade, ela é uma cópia, não tem jeito. É difícil alguém criar algo novo.
vai vir de algum lugar, sempre vai vir, né? Então a moda, ela é cópia de alguma coisa. Então, mesmo que alguém queira igual, nunca vai ser igual. O crochê, ele nunca vai ser um brinco não vai ser igual ao do outro. E às vezes eu proponho para a pessoa, posso dar um toque diferente para não ficar igual aquele? Graças a Deus as pessoas aceitam, eu acerto. Né? Mas dá para fazer desse jeito, igual de você. Mesma coisa, eu tenho essas linhas. E às vezes acontece também de não ter a linha, mas eu consigo. Só que pode ter certeza que você pode encontrar alguém com essa parte de baixo vermelha que você vai fazer, o brinco é igual ao meu. Não, mas se você olhar de perto, alguma coisa vai ter diferente, que vai tornar o seu. Eu sempre, isso foi um compromisso que eu fiz comigo desde que eu comecei a fazer brinco. Como era a minha comadre, foi por causa dela que eu fiz brinco, que é o olho grego. Então eu sempre pensei, esse olho grego é o dela. Aí eu comecei a fazer outros modelos do olho grego. Aí eu comecei a fazer uns outros modelos. Aí eu fiz um de carnaval para ela que ela usou no Brasil. Daquele dali eu fui fazendo outro. Mas esses aqui é os dela. Aí um dia ela usou um outro modelo de brinco, que é aquele vermelho que tá na minha agenda. Você viu lá? Aquele lá também é um brinco que é o dela. Mas eu já fiz daquele brinco, mas ficou diferente. Então todos os brincos que eu fiz para ela, tem um até que eu não consegui vender. Eu fiz um igualzinho do dela, eu não vendi ele até hoje. Porque às vezes eu olho para ele e falo assim, meu Deus, você é dela, né? Não vou conseguir vender você, né? Você vai ficar aqui para sempre. Se eu não mudar alguma coisa, eu acho, talvez eu não venda. Aí, às vezes eu brinco com as minhas peças assim. É, desse jeito. Mas me fala da sua marca, da sua logo. Eu sempre quis essa mão. Essa mão aqui, ela sempre foi meu sonho. Quando eu conversei com o Necas Design, que foi eles que fizeram, né? A única coisa que eu conseguia, porque eu cheguei com uma foto de dois duendes pendurado num negócio de crochê que eu tinha feito, mas bem arcaico, uma coisa muito feia. Mas tadinho, não vou falar mal dos meus duendes não, depois eles me pegam. Eram dois duendes pendurados num negócio verde e tinha uma maçã na frente, porque eu cuido dos meus duendes. E eu mandei essa foto pro cara do Necas e falei, eu quero um logo de acordo com isso. Bom, ele deve ter rido demais na minha cara, porque eu ia fazer meu logo, todo mundo dizia, né? Faz seu logo, eu fiz o meu logo, tal, pega o aplicativo, tal. Gente, eu sou péssima dessas coisas. Eu acho que todo mundo tem que ganhar dinheiro, né? Se eu fizer tudo, como é que faz? Aí eu consegui achar eles, mandei a foto, aí eu acho que ele deve ter rido muito. Aí ele veio com outra proposta, e aí ele conseguiu me convencer a esquecer os duendes. Eu falei, tá bom. Porque esses duendes, eu queria que eles se chamassem L e M. M, que é Liana Mayumi. Então, um doente ia ser o L e o outro ia ser o M. Mas, graças a Deus, ele... ainda bem que ele me convenceu de não. Aí eu falei assim, então mas seria eu quero... muito diferente, né? L, M. Mas eu tenho o L. Aí eu falei para ele, então eu quero uma mão fazendo crochê e dessa mão, a linha faça o meu nome, ou vá para o novelo, ou ela continue escrevendo o meu nome. Aí disso daqui, aí a gente ficou. Ia ser crochê da vovó, porque o pessoal me chamava de vovó, parece que não, mas mesmo com essa tendência mundial, ainda tem muita gente que tem preconceito, né? Então eu pensei em crochê da vovó, pensei no LM, pensei num monte de coisa. Aí eu lembro que esse rapaz falou assim, porque realmente meu nome é diferente. Ele falou assim, por que você não usa seu nome? Porque olha, crochê da vovó, crochê do não sei o que lá de crochê. Ele falou, tudo isso vai ter de monte, mas Liana Mayumi não vai ter. Liana, principalmente, é só você. Aí eu falei, tá, porque só a mão com o novelo já vai dizer que é crochê. Então você não precisa escrever. Liana Mayumi faz crochê. Ele falou, quem olhar a mão já vai saber. E Liana Mayumi, não existe Liana Mayumi, é só você. Aí a gente fica com o ego gordo, né? Não, é só eu. Aí, só que aí eu queria muito, porque como eu queria meu mercado de objetivo sempre foi japonês, né? Eu queria brasileiro, mas como eu tô no Japão, eu queria muito atingir japonesado, porque eu queria fazer as coisas do Brasil. Aí eu falei para ele que tinha que colocar Tezukuri Shorin, que é o que está escrito aqui nas letras em Iromadi, e inclusive eu enchi tanto o saco dele, que eu queria as letras corridas no nome, vindo do fio, com o novelo, e o Tezukuri Shorin em letra de Iromadi. E uma coisa que eu ouço muito é o de arte no menos é mais, porque hoje o logo é minimalista. Eu sei todo o texto do Necas Design. O mundo é minimalista, mas eu consegui conquistar ele para fazer isso aqui exatamente do jeito que tá. Mas aí o que aconteceu? Como meus traços são muito finos,
né? Inclusive, esse moletom é da Zeto, mas esse DTF, eu acho que fala DTF, ele é do Neckers Design, de quem fez o meu logo, né? E como é muito fino o design, eu tenho muito problema para fazer as coisas, somente a etiqueta dos produtos. Aí por isso que eu criei o logo reduzido, que foi o Neckers que fez para mim. Ou seja, o Kenzo, que não sei se ele vai ver esse vídeo, mas esse Kenzo que é o que eu falo desde, eu acho que já vai fazer uns 4 anos que a gente se conhece, eu só converso com ele, porque ele é o único que, às vezes a gente fica 1 hora no telefone para decidir uma coisa. Então, tudo que eu preciso, eu converso com ele, tudo. Só que ele sempre fala para mim, Liana, ele é peruano, né? Mas ele fala muito bem português, ele fala, Liana, não esqueça que Neckers é uma empresa que tem muita gente, não é só eu. Eu falo assim, desculpa, Kenzo, que pode passar quando eu te apresentar alguém, manda, pode passar para outra pessoa, mas eu sempre vou fala com o Kenzo. Aí ele dá risada, eu falo assim, para mim o Neckers, eu falei, desculpa, é você, porque nunca ninguém teve tanta paciência na minha vida como você. E se eu tenho esse logo, porque não tem uma pessoa, eu não sei se é porque aquela frase da vida, né? Se você não se amar, ninguém vai te amar. Eu gostaria muito, um dia eu vou conseguir colocar isso em prática, mas assim, eu não sei se é porque eu amo o meu logo, então eu nunca ouvi nenhuma crítica. Todo mundo ama o meu logo. E é uma coisa que não é minimalista. Não é minimalista, mas não tem uma pessoa que não elogie. Você vê, o próprio Zeto, ele é uma pessoa que ele, com o jeitinho dele, muito educado, que eu gosto muito disso, ele é sempre sincero comigo. Mas ele deu para ver que ele não censurou jamais. Ele sempre fala, seu logo é muito bonito, Liana. Ele sempre fala. Ele dá um pouco de trabalho dependendo do tamanho que você quer, pequenininho. Por exemplo, menor que isso não vai. Né? Então ele sempre fala para mim, mas ele nunca disse em momento nenhum, e eu nunca senti que ele achasse que o meu logo é feio. Apesar de ele ser da turma do minimalismo, e eu ser da turma do não minimalismo, mas eu faço produtos minimalistas. Eu consigo. Mas o meu logo eu sei que ele não é, mas nunca. Isso aí eu percebi na cara de todo mundo. Não tem uma pessoa. Eu acho que até a pessoa que quer desgostar, ela gosta porque eu gosto muito. Mas isso é verdade. Você sabe que isso é verdade? Sabe por quê? Porque quando chegou, muitas vezes que o pessoal. Quando eu tive um insight do podcast. E aí eu falava, nossa, eu quero segredos revelados. Aí eu falava, mas segredos revelados não vende. E aí eu perguntei para minha norinha, falei assim, tem o Pulo da Gata e segredos revelados. Qual que você acha mais bonito? Aí ela falou assim, não, o Pulo da Gata, porque é o seu pulo, é a sua transição, né, que você tá. Aí nós fizemos uma logo. Só que essa logo, ela ficou um pouco infantilizada, que era uma gatinha, tudo misturado no verdinho que pula. Falei, não, eu quero alguma coisa que me represente. Aí foi quando a Laila, ela fez a logo e ela falou para mim, olha, tem essa daqui. Mas eu sei que ela fez a logo, que é o do Pulo da Gata, ela fez literalmente para me dar uma cutucada ali e para falar, então você quer? Então eu vou colocar desse jeito assim para você. Aí foi quando eu falei para ela, não, mas é essa que eu gostei. Você gostou? Eu falei, eu gostei, mas que esses negócios que esses peitão? Eu falei, não, mas é isso que eu quero. Por quê? Não adianta que se a pessoa falar para mim, olha, vamos mudar ali, vamos mudar aqui. Eu não faço parte do menos é mais. Não, eu particularmente, eu amo essa logo, ficou muito bonita. Então, essa logo exclusivamente, foi assim, deu encher o saco dela e falar para ela, não quero desse jeito. Então, todas as logos são feitas pela Laila, né, é criação dela, e assim, e ela mandou para mim, mas ela mandou naquela assim, tipo, é assim que você quer? Pá, então eu vou fazer um negócio desse jeito. E o pior que eu gosto. E o pior que eu gostei, né? Mas também não esperava que esse ano é o ano do vermelho. A logo não foi voltada para isso, porque no começo eu tinha até conversado com uma moça e eu queria muito o vermelho e o preto. Aí ela falou para mim assim, não, mas você não deve colocar o vermelho e o preto, porque isso tem coisas a ver com religião e não sei o quê. Por que você não escolhe outra cor? Eu falei para ela assim, por que o meu vermelho tem alguma coisa a ver com religião? Por que o preto tem alguma coisa a ver com religião? Nossa, se ela ainda falasse que você perguntasse se você era flamenguista, ainda não seria mais viável do que seria mais viável, sim, né? Sim. Aí eu falei para ela, falei assim, eu cultuo
a fraternidade branca. A fraternidade branca é dos mestres ascensionados. E o rubi dourado é vermelho. Então, é um raio, é vermelho. Então, eu falei, não, tudo tem que ser vermelho, eu quero vermelho. Esse ano é a cor do vermelho, você fala no Japão, tá? Porque o Japão, todo ano, ele tem uma cor, né? Eu não sei qual é a cor do Japão esse ano. Eu não sei também qual que é a cor do Japão esse ano, você sabe? Todo ano, o ano da moda, eles são voltados para uma cor no Japão. Né? Eu sei que mundialmente esse ano é vermelho. Então provavelmente o Japão também. Mundialmente é vermelho. Tô aqui, minha cabeça tá aqui fritando já. É vermelho? Da linha que eu vou fazer para março. Então, é vermelho e ele pega em todos os aspectos. Esse ano é o vermelho. As pessoas gostarem vermelho em todos os sentidos. Então, isso é maravilhoso. Por quê? Porque é a cor do nosso podcast. Nossa, bateu mesmo. Bateu. E essa touquinha vermelha, ela vem em homenagem ao Pulo da Gata? Foi, inclusive eu volto a dizer que ela fiz uma live para ela toda em vermelho. Ela não apareceu de vermelho. Você sabe disso, né, Laila? Sabe, né? Pois é, ela fez isso comigo. Sim, eu vim hoje em homenagem para você, mas essa touca aqui também, ela é do Zeto, e eu queria uma vermelha, né? Que eu gosto muito das coisas coloridas. E depois que eu conheci o Zeto, eu falei assim, quero uma coisa de cada cor. E aí eu sempre quis ter uma vermelha para poder usar com moletom, né? Aí calhou de que quando ela chegou, foi bem quando eu marquei a live com você, e aí ficou como fala, em sua homenagem. Aí hoje também eu vim com ela, você que você gosta de vermelho, em sua homenagem. E eu com essa florzinha feita de crochê. Essa florzinha aí do lado, Li, achei maravilhoso. Li, nessa sua jornada, nessa sua caminhada de ir para as feiras, de estar entrando no empreendedorismo agora, o que você vê de dificuldade para você, Liana? Quais são as barreiras que você enxerga para uma pessoa que está entrando agora, que quer entrar nas feiras, que quer divulgar o trabalho delas? O meu, no caso, não é barreira, mas influencia, não tem jeito. Eu sou sozinha, né? Então eu tenho que fazer o caixa, o produto, a venda, o embrulho, a divulgação, o marketing, o networking, que mais? Dormir, descansar, trabalhar, dar conta da vida, né? Mas para mim isso não é empecilho, não é uma dificuldade, né? Mas assim, influencia, né? E o que mais? Eu acho que tem várias coisas assim, que nem isso não é uma dificuldade, mas faz parte. Por exemplo, em questão de engajamento na internet. O crochê ele é difícil, por quê? Porque o algoritmo ele me prejudica. O algoritmo, se você curtir um assassinato, só vai vir vídeo. Ai, não pode falar essa palavra, né? Pode. Então, se você curtir uma coisa ruim, por exemplo, o algoritmo só vai te entregar coisas relacionadas a isso. O crochê é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. Então, geralmente, eu não tenho, assim, por exemplo, curtidas, vamos supor. Gente, não tô cobrando ninguém não, tá? Mas, assim, de pessoas que eu sei que gostam de mim, do meu trabalho, mas não pode curtir por quê? Porque eles são em outro nicho. Então, uma coisa eu sei, engajamento ele é difícil, um pouco. Porque mesmo no nicho do crochê, eu não sinto muita comunidade, né? Eu sinto cada um por si, Deus por todos. Então, isso aqui não é indireta para o Japão e nem para o Brasil, para ninguém. Mas eu notei isso, que tem que ser uma coisa muito, assim, sugoi. E eu mesma, assim, muito, sabe, assim, nossa. E eu mesma, assim, eu não sou muito boa em marketing, mas eu tô me esforçando em aprender, né? Mas, assim, eu notei, assim, que se você não for muito top, aí você fica meio na sombra, né? Então, essa parte de engajar, o crochê, ele é difícil, porque se de repente a pessoa só mexe com carro, que nem a Mochizuki, né, a Ana, eu gosto muito dela, mas, por exemplo, ela é uma pessoa assim, que eu nunca vou ter uma curtida, porque o nicho dela é outro. E ela também não segue ninguém. Mas eu sigo ela, eu não ligo de curtir uma pessoa e ficar vindo aquele monte de coisa de carro, ou vir aquele monte de coisa de podcast, ou vir aquele monte de coisa de boné. Eu não ligo, eu já penso assim, mas eu percebi que, na verdade, o certo é você viver no seu nicho, é você curtir as coisas do seu nicho que você se identifica.
Então, quando eu estudei sobre isso, a minha cabeça ela abriu. Por isso, gente, eu não estou cobrando ninguém, tá? A minha cabeça abriu, mas eu vi que o meu caminho, se eu quiser engajar na internet, o meu caminho ele é bem difícil. Então, eu tenho assim estudado muitas formas, porque quem não sonha em monetizar no Insta, né? Aí, como para mim isso também é um hobby e eu preciso divulgar meu material, e tem as lives, né? Eu fiquei pensando, eu não vou quebrar meu coco, porque o meu coco ele é do crochê. Nem meu estresse é do meu crochê, porque eu não faço crochê estressado, né? Falei, se nem o meu estresse é do meu crochê, eu falei assim, eu não vou tornar minha vida essa maluquice. Então eu estudei para respeitar as pessoas, estudei para aceitar as pessoas e a forma que todo mundo quer ser visto na internet, pelo bem da minha paz, para não ficar naquele mimimi cobrando ninguém, né? Porque eu não gosto disso, por isso que eu tô dizendo de novo, eu não tô cobrando ninguém. Faz favor de colocar isso na edição, não tô cobrando ninguém. Então eu estudei sobre isso, realmente eu fui a fundo para eu poder viver em paz e as pessoas viverem em paz comigo. E aí eu percebi que é um caminho mais difícil nessa parte, né? Mas eu fiz questão de explicar porque isso faz parte do empreendimento hoje em dia. Sim. Dá para você ser um empreendedor sem usar a internet? Dá, mas aí você tem que ser aquela pessoa muito ativa nas ruas, nas feiras, tudo, mas eu acho muito difícil. Eu até gostaria de conhecer essa pessoa. Se existe essa pessoa que não usa a internet para nada, eu acho que é uma pessoa que deveria fazer um network e entrar na internet para ensinar a gente. Mas assim, a gente não precisa ter aquela neurose de espirrou, põe na internet. Ai, esse meu crochê tá lindo, põe na internet. Precisa ser essa loucura, mas assim, que a gente precisa mostrar o dia a dia, mostrar um pouco da cara, né? Mas hoje já não é mais meu objetivo, é que já ficou tão natural. A live eu descobri que é meu hobby, e todo mundo tem que ter um hobby. Como eu descobri que aquilo é um hobby, eu também não me preocupo, é bem natural. Agora, meus vídeos eu tô tentando melhorar a edição, para fazer uma coisa mais legal, quem sabe um dia eu poder ensinar para alguém, que nem eu vou começar alguns vídeos de ensinar essas coisas. Tirando isso daí, a outra parte é enfrentar a clientela, as empresas, os eventos, outros empreendedores do mesmo nicho, outros empreendedores que vendem outras coisas, entender que o mundo existe uma pirâmide que tem as pessoas que que fazem um tipo de negócio e é um negócio que sempre todo mundo vai comprar, tem aquele outro negócio que todo mundo sempre vai comprar, tem aquela pessoa que dá um exemplo de uma coisa que não tem necessidade, mas a pessoa vai vender um monte, porque sabe fazer marketing, sabe vender, sabe como alcançar. E saber também que, assim, no caso do crochê, eu sempre falo, gente, não é alimento, não é... Assim, não tem como comparar. Eu vejo o crochê, não tem como você comparar nada, Simone. O crochê é o crochê, não existe comparação. Não tem o que comparar o crochê. Então eu penso que o crochê assim, é uma coisa que se eu conquistar alguém, eu vou ter para sempre. Mas o que é muito difícil, porque não é que o crochê é limitado, mas às vezes eu acho que cada pessoa tem um gosto, cada pessoa gosta de uma coisa, né? E eu não considero ninguém limitado, assim como eu não considero crochê. Mas assim, é muito difícil existir um ser humano. Mentira, existe. A minha comadre é assim, a minha comadre ela gosta dos meus brincos, a minha afilhada gosta das minhas roupinhas, que é pouquinho, mas eu fiz. Ela gosta de um chaveiro, eu fiz um scrap. Assim, mas é muito difícil você ter uma pessoa como ela, assim, que seja aquela cliente que vai estar ali sempre. Quero tal coisa, quero tal coisa, quero tal coisa. Essa pessoa realmente foi a minha comadre, se bem que agora é comadre e é presente, né? Não tem mais muitas cifras de volta, mas de vez em quando uma vez ela comprou um brinco para uma amiga, ela pagou direitinho, sabe? Mas agora tá lá na vida dela, então não tem nem como cobrar nada. E a minha filhada eu não vou cobrar jamais. Minha filhada é minha filhada. Então é um nicho que, assim, para você conquistar alguém é bem difícil. Então, se a pessoa comprar uma mandala, talvez ela compre alguma coisa para pôr no carro de cheirinho, mas talvez ela não use o brinco, né? Uma pessoa que compra um brinco, talvez ela se interesse numa roupa, talvez ela pode até querer um enfeite de carro, mas nunca vai ser tudo. Então eu tenho estudado muito, 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 que eu queria muito, assim, por isso que a minha barraca ela não é só de um produto, eu faço de produtos, tudo, né? de tudo, né? Eu não tenho aquele produto que eu sou a melhor. Também não vou dizer que eu sou melhor em tudo, mas eu me esforço para tudo que eu faço ser
bem feito. Porque às vezes a gente quer fazer de tudo e você faz um monte de coisa e você não faz nada bem feito. É. Não, eu procuro cada coisa que eu faço com muita concentração, faço bem feito. Hoje, assim, Deus me deu um presente, eu tenho uma pessoa na minha vida que faz crochê, né, que está me ajudando bastante. Então tem alguns materiais que entrou novo, né, porque é outra mão, outra criação, né. Então eu tenho algumas coisas que é até interessante para você ver que eu não sabia, Simone. Meu público é tão fiel, pequenas pessoas, sabe, poucas pessoas assim, que quando viram um produto diferente, foi muito legal. Esse aqui não foi você que fez, né? Eu me assustei, eu falei, não. Não, dá para saber, porque eu sei quais são os produtos que você faz. Aí eu não sei se essa pessoa toma conta da minha vida, se essa pessoa admira a minha vida, eu não sei. Mas eu achei interessante. Só que aí o que eu pensei? Como essa pessoa que faz, ela não quer aparecer de jeito nenhum, aí eu peguei e pensei assim, vou então, já que ela faz coisas completamente e realmente não sou eu que faço, falei assim, eu vou botar um cantinho bem bonitinho, né? Vou fazer uma coisa legal para poder continuar o destaque das minhas coisas, mas dar um destaque para isso daqui, porque pode gerar mais pedido. Sim. Eu cheguei até a pensar, eu falei assim, e se isso gerar mais pedido do que o meu? Aí eu pensei, bom, estou ajudando uma pessoa Com a certeza. ganhar seu dinheirinho. Falei assim, de qualquer forma eu vou estar ganhando, porque eu vou vender a linha de qualquer jeito, né? Aí eu fiquei pensando, não, eu vou estar ganhando. E eu sempre penso, né? Não sei se todo mundo pensa, mas eu sempre pensei, Simone, todo evento que eu vou, eu sempre penso, se eu vender tudo, nossa, que maravilha, mas eu tô lascada, porque eu não vou poder participar de mais nada. Porque o crochê, ele demanda tempo, né? Sim. Mas às vezes eu penso, metade. Se eu vender metade, sobra metade para eu ir no próximo evento. Aí dá para eu completar. E se eu não vender nada? Ó, te juro, Simone, quando eu penso isso, eu falo assim, pô, não é ruim, porque aí eu vou poder ir em outro evento. E aí eu vou poder ir em outro evento. Mas é muito legal quando eu chego e vejo que eu vendi boa parte, fica aquele buraco ali, eu fico feliz, porque, poxa, alguém gostou, alguém comprou, alguém vai usar. Mas ao mesmo tempo, quando eu vejo que todo comerciante tem uma peça parada ali, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu vejo uma peça parada que tá ali, eu sou doida, eu converso. Tá aí comigo, né? Não quer me largar, né? Mas eu também descobri que tem algumas coisas minhas que nunca vai sair enquanto eu não tirar meu apego. E eu acredito nisso. E tem Sim. coisa que eu pego, quando eu trago de volta, sabe, tem vezes ninguém te levou, né? Oh, gente, que bom! E aí eu comecei a perceber que as minhas coisas não são travadas. É coisa que eu fiz e eu olhei e falei assim, cara... Porque eu converso sozinha, né? Cara, você fez mesmo isso? E aí eu fico olhando, eu passo a mão, falo, nossa senhora, ficou muito da hora. Jesus! Não vou levar pra feira, não. Mas eu também não quero usar. Mas eu tenho que vender. Nossa, olha o tanto de linha. Por isso que eu digo, eu sempre digo que eu tô no vermelho. Eu acho que eu vou viver eternamente no vermelho. Vai não. Porque eu olho assim... Muda esse pensamento. Tá. Muda, mas foi um muda modo de isso. dizer agora. Porque eu olho aquilo e falo, não quero vender não, mas também não vou usar. Mas também não vou vender. Mas você viu o tanto de linha que você usou? Você precisa de dinheiro de volta. Se eu vender esse tapete, eu vou ter dinheiro para comprar linha. Se eu tiver dinheiro para comprar linha, isso quer dizer que eu vou poder fazer outro desse tapete. Mas aí eu penso, igual esse eu não vou conseguir fazer nunca. Eu falei assim, isso não vai mesmo não, né? Aí, e isso também acontece, eu não tenho uma linha de produção igual. Então, cada pessoa que comprou alguma peça minha, essas pessoas podem ter certeza, não tem outra igual. Mas trabalha o desapego, porque se você não trabalhar desapego, como é que você vai? Você imagina que aquela peça eu melhorei bastante já. Aquela peça vai para casa da pessoa e a casa da pessoa vai ficar linda e vai ter uma peça sua lá. Não, então, mas hoje eu melhorei bastante. Agora só falta algumas peças. Nossa, você já viu o tapete de mandala? Já viu o tapete de mandala? Coisa mais linda do mundo. É todo em relevo. Cada carreira daquela demora o quê? 1 a 2 horas para fazer. E o tapete é desse tamanho. Então eu levei o quê? Meses? Mas eu tô trabalhando nisso. Um deles já foi, os pequenininhos. Eu desapeguei dos pequenos, sério, foram. Mas esse preto e esse azul que eu tenho, que é os tapetes mais lindos que eu considero meu, eles estão ali. Toda vez que eles voltam, eu falo, oi, o Kairi, vocês voltaram. Meu Deus! Aí eu vejo isso também. Tem os que eu fui me desapegando aos poucos, né? E realmente eu converso com ele e falo, dessa vez vocês têm que ir, gente.
já deu, já enjoei, vamos, vaza, aí vamos para feira, né? E aí eu vejo que as pessoas realmente se interessam, mas uma coisa também que eu notei aqui no Japão, às vezes eu vejo que as pessoas, às vezes, diminuem o dia a dia, né? De não ter um tapete daquele tamanho, por quê? Porque vai pisar, tem gente que acontece isso, vai pisar, vai estragar, ou vai dar trabalho na hora de lavar, ou onde que eu vou colocar nessa vida corrida? No Japão já ouvi muito esses textos, né? E é o errado, né, Li? Porque assim, Sim. a gente tá aqui, a gente tá vivendo aqui, a gente tem que viver, é a mesma coisa. Teve uma época da minha vida, Li, que eu conheci uma moça que aqui ela comprava, ia nesses bazar japoneses, e tem muita louça bonita, né? Muita coisa antiga dentro das caixas. E ela comprava tudo aquilo, e quando você ia na casa dela, ela tinha um armário lotado daquelas coisas. Aí um dia eu falei para ela, ela falou, não, porque eu vou usar na minha casa no Brasil. Falei, mas quando que você vai embora? Aí ela falou assim, não sei quando que eu vou embora. Eu falei para ela, mas você está vivendo aqui. Então, quem é a pessoa mais importante para você? É você. Então, você tem que usar. E só que, Li, eu descobri isso porque eu convivo com a Laila, meu filho, tudo que ele ganha, ele ganhou de manhã, à noite já está no corpo dele. Se é roupa, qualquer coisa, ele já quer usar o negócio. E eu pensava assim, não, vou deixar porque é a roupa específica para você usar em ocasião específica. E eu aprendi que não funciona assim. Aí eu descobri que eu gosto de ter as coisas. Na verdade, não é que eu gosto de usá-las, eu gosto de ter. E eu também passei e estou passando pelo processo que você está falando, mas não do desapego de ir para a feira, o desapego de guardar e eu própria usar. E isso é muito legal quando isso acontece. Porque a gente desapega daquele negócio de tipo assim, por que eu quero? Eu quero ter, não é que eu quero usar, eu quero ter, é meu, tá ali, é meu. Agora não, eu uso. E eu gosto muito porque como eu faço, tem muito perfume, então tem perfume que eu nunca nem abri. E são perfumes que eu gosto, mas eu nunca abri os perfume. E agora eu tomei essa decisão de fazer esse desapego de ter, mas eu quero usar. Então eu vou usar tudo. Então eu tô todo dia com um cheiro diferente. E isso é muito legal, né? Não, é legal mesmo. Então, esse pessoal que fica com medo, aí eu tento sempre não ficar empurrando, que eu acho muito cansativo, né? Sim. Vender a qualquer preço. Mas, assim, eu vou até o limite que até eu aguento. Aí eu falo para a pessoa, não, mas isso aqui você pode usar de tal jeito, você pode usar de tal jeito, você pode fazer assim, pode usar em cima da cama, você pode usar num sofá, que é uma colcha que eu tenho, que ela é muito bonita, né? Que é, na verdade, pode usar de tapete, pode usar cobrindo o sofá e pode usar para cobrir a cama, né? E às vezes eu vejo e dá para você sentir que a pessoa quer e quer muito, mas alguma coisa trava a pessoa, né? Às vezes eu até dou desconto, às vezes ali eu até baixo o preço, até falo, se você quiser, te dou tanto de desconto. Aí a pessoa dá aquela animada, só que aí eu vejo isso, sabe? De tipo assim, por que eu vou ter uma coisa tão bonita para uma vida que a pessoa própria vai considerar. E na verdade simples. É a pessoa, né, Li? Porque ela pode estar fazendo isso por ela mesma, né? Sim, sim. Isso aí eu notei bastante. Tem bastante, né? E é uma coisa que é muito legal, assim, Li, de ouvir você falando a respeito disso, porque, assim, as pessoas precisam viver mais, né, Li? Elas precisam, assim, tipo, tá aqui, realmente viver. Não esperar para viver o amanhã, né? Viver o hoje, né? Não que a gente fala, você tem que desperdiçar, você tem que fazer isso, mas viver. Não. Quer comprar essa touca? Compra. Quer usar esse brinco? Usa. Quer usar tal coisa? Faça. Porque isso é muito legal, né? Não, eu também acho. E às vezes, não, o que eu percebi também, assim, né? Até foi engraçado. Eu tenho muita cliente que fala, eu não posso ter um tapete porque eu tenho bicho. E aí eu tenho uma amiga, grande Pri, ela comprou um tapete só pro cachorro dela. E ela me mandou a foto e eu tenho essa foto no meu Insta, né? Aí quando a pessoa fala isso, aí eu mostro a foto aqui. Nunca foi problema você, só porque você tem bicho, em ter um tapete de crochê. Olha aqui, minha amiga comprou pro cachorro dela. Comprou pro cachorro dela. Mas aí você vê que a pessoa fica com dó, porque vai estragar ou vai arranhar. Mas aí eu sempre falo, não, mas não tem problema, é para isso que serve, né? E se estragar, estragou. Se fizer xixi, é só lavar. Mas nunca deixe de ter, aí eu sempre falo para as pessoas, nunca deixe de ter um tapete bonito, só porque você tem gato, ou só porque você tem cachorro.
tem como ter sim, né? Só é um cuidado a mais. Aí eu noto muito isso daí, às vezes as próprias pessoas se limitam, só que aí sempre Deus me dá alguém e me mostra, nem essa minha amiga foi lá e ela comprou e tira foto e o cachorro tá lá até hoje, é o tapetinho do dog dela. E diz que toda vez ele só dorme ali. E eu fico mal feliz. Eu Tá falo, ótimo, olha né? que da hora. Então eu penso que ainda um dia, que nem eu tô para fazer um lançamento de uma rede de bicho, né? Pode ser. Hoje em dia quem usa mais é gato. Eu tô para fazer esse lançamento já faz tempo. E você vê, hoje em dia os gatos podem ter essa rede que ele fica ali e fica balançando só para ele dormir. E só que aí fica pendurado, né? É a coisa mais linda do mundo. Eu tenho que fazer o vídeo para lançar, eu não fiz ainda. Mas é bem legal, bem colorido e bem bonito. Que legal. Eu vou lançar ele. Gente, a gente está chegando em mais um final de podcast com essa maravilhosa aqui. Li, eu quero te agradecer de coração por sempre, desde que a gente se conheceu, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelo apoio do podcast. Né? Posso falar uma coisa? E por mim também. Posso falar uma coisa? Eu acho mais engraçado. Tem muita gente que acha que eu sou muito emocionada, né? E chorona, e que eu puxo seu saco, coisas assim. Eu sempre respondo, às vezes, quando começa a me irritar, eu não sou grossa. Mas eu fico bem séria. Eu sempre respondo assim. Não, eu sempre falo, não, porque às vezes quando a gente quer se desvencilhar de certas coisas, a gente acaba falando mal da pessoa que a gente gosta, né? Então eu tento sempre me policiar nisso. Então eu sempre falo, olha, eu não preciso puxar o saco da Simone, não, porque ó, cá pra nós, o que ela tem a me oferecer? Aí eu falo assim, ali a gente é uma troca, mas eu posso dizer uma coisa, a Simone me remete à minha madrinha, porque ela é bonita tanto quanto, ela é alta, e o abraço dela, ela me dá colo. E tem a coisa mais importante do mundo, que a Simone tem, que quase ninguém tem. Ela não olha nos seus olhos, ela olha no fundo da sua alma. Então, é isso que hoje até eu sou mais controlada, né? Graças a Deus, né? Senão ninguém merece toda vez que vê eu chorar. Mas aí eu pego e falo. Ela é uma das poucas pessoas que conversa com a gente olhando no olho. Então, isso é uma coisa que eu valorizo muito. Eu gosto muito. E isso daí, meu pai nunca me ensinou nada, ele só me ensinou uma coisa, Simone. Quem não conversa com você olhando no seu olho é mentiroso. E aí tem gente que tem agonia, né, de fazer isso, mas você sabe. Qual que é a diferença entre um mentiroso que não conversa olhando no seu olho de uma pessoa que é tímida e não consegue, sabe, olhar? Consegue. Você sabe a diferença, Sabe dá pra a diferença. saber. Então eu sempre falo assim pro pessoal, né, eu falo assim, eu tenho esse jeito emocionado, sou assim, mas assim, sempre falo, gente, também não é desse jeito não, calma, tá? Não é assim, Simone vai aparecer, eu vou sair correndo. Tan, 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 tan. Não, eu falo assim, não. Eu vou chegar lá, tá? Deixa eu ficar muito famosa, que eu quero você lá do outro lado fazendo isso pra mim, tá ali? Eu vou correr pro seu, eu vou correr de braços abertos pra você. Mas você entendeu, né, Simone? Assim, nunca te tirei assim, mas assim, é mais aquela coisa, eu acho que às vezes as pessoas vê uma pessoa muito feliz e aí idealiza puxar o saco, porque a gente vive num meio, você sabe, né, Simone, que tudo é um interesse de alguma coisa. Às vezes não é, você não faz de propósito, mas eu entendo que se eu pôr o pulo da gata, a pulo da gata vai me repostar. Se eu tô aqui com o moletom da Zeto, eu sei que ali quando eu repostar, eu vou colocar agradecimento. Mas hoje eu já passei daquele nível de que os perseguidores do Zeto vão me perseguir. Hoje, sabe qual que é a minha cabeça? É gratidão. Porque esse moletom, ele tá aqui comigo. Só que esse moletom que eu paguei, eu ganhei um Bosch depois. Então hoje eu sou grata por pessoas que reconhecem quem eu sou. Então é a mesma coisa. Se hoje eu compartilho alguma coisa, tirando a nossa parceria, né? Do patrocínio, que mais para frente nós vamos divulgar. Tirando tudo isso, Simone, eu não quero perseguidores da Simone. Não, já é gratidão por eu estar aqui. Eu já estou feliz por ter essa oportunidade de estar com uma pessoa como você. Agora, se eu vou ficar famosa ou não, aquele interesse cego, sabe? Te divulgo se você me divulgar. Te dou esse brinco se você fizer propaganda. Às vezes eu percebi que é muito óbvio. As pessoas que vão te divulgar, você vai dar um presente, é natural, você não precisa falar. E vai ter as pessoas que também não vão fazer nada. Aí aí é a hora que a gente vai treinando a nossa intuição de venda, né?
Olha, Li. E um dia você já sabe quem vale e quem não vale. Ou você para de vez, ou você continua sem interesse. Depois que eu decidi continuar sem interesse, sabe, se é para ir, vai, deixa eu continuar sendo eu, porque isso é muito cansativo, selecionar isso, selecionar aquilo. Só que lembra que eu te falei, Simone? Esse ano, isso aí eu já falei para todo mundo. Esse ano eu não posso dar nada para ninguém. Já dei muito lá atrás. Agora eu preciso escolher, gente. Preciso escolher, tá difícil. Isso eu falo para todo mundo. Então, Li, eu vejo assim, que quando eu te conheci na feira, eu realmente fiquei maravilhada. Assim, eu fiquei maravilhada porque foi a segunda pessoa, depois que eu entrei nessa parte do podcast, foi um artista brasileiro, que eu fui fazer uma entrevista com ele, e eu realmente, como não é o meu mundo, o mundo musical e tudo mais, eu não sabia. Então, o que eu ia perguntar? Porque você sabe que todo mundo fica estudando. E eu falei, não, vou olhar nos olhos dele e vou perguntar. E quando eu olhei nos olhos dele, que eu fiz a pergunta, quando ele me abraçou, ele falou no meu ouvido. Ele falou para mim assim, muito obrigado por olhar dentro dos meus olhos. Aí eu saí daquela entrevista e eu falei para a Sassá, o que eu fiz de tão de diferente para a pessoa falou. Ela falou, você fez com que ele realmente, ele era importante o que você estava perguntando para ele, porque você olhou. E quando eu te encontrei, que você falou da mesma forma, eu fiquei ali, eu falei assim, nossa, realmente faz a diferença. Mas o que eu vi em você, o carinho, o amor, a dedicação pelo meu podcast, sem mesmo ter me conhecido, sem mesmo ter ali, não era por eu estar te divulgando, era pela uma ideia de um trabalho, de um projeto que te encantou, e isso me deixou muito feliz. Ô Laila, mas na verdade eu queria comer o pelinho do microfone, né? Você lembra desse vídeo? Na verdade eu queria aquele pelinho. E eu nunca esqueço a Simone puxando assim, depois que eu fiquei assistindo eu falei, nossa, velho, pareceu mesmo, olha ela fugindo com a mão. Eu falei, que coisa feia, mas eu agradeço muito a Joyce não ter me enviado uns negócios da Doterra, que aí eu conheci o Lucas, que aí chegou em vocês. Que tipo assim, eu acho que foi tudo uma carreira. De eu ter conhecido o Lucas e depois aí ele trouxe, e aí ele disse, daqui a pouco o Pulo da Gata vai estar aí. Eu acho que se não fosse tudo isso, sabe? Eu acho que eu jamais teria conhecido vocês. Porque aquele Xiga Fest não era pra eu estar ali. Mas eu resolvi ir, era pra eu estar lá no Brasil White Festa. Mas aí eu escolhi o Xiga Festa. E aí eu já tinha ouvido falar do Pulo da Gata. E foi a Joyce que me falou que ia mandar um negócio pelo Lucas, que ele veio me trazer, e aí ele disse, não vou ser eu que vou cobrir aqui. Eu falei, mas aqui, peraí que daqui a pouco ela tá aí. Aí foi lá e você apareceu. Ou seja, mesmo que eu não fosse naquele evento, eu ia te conhecer de qualquer jeito. Um dia eu ia. Mas eu agradeço muito o Lucas, sério mesmo, tudo começou ali no Lucas. Ele realmente faz a diferença no nosso podcast. E ele é o entrevistador que faz em japonês, ele e a Ianca. Então, assim, é só gratidão realmente, porque ele abraçou o projeto e abraça o projeto. E também, como que se diz, para estar num projeto desse, precisa ter admiração. E eu sei que ele me admira meu trabalho e admira aonde e como o podcast está indo. Então, isso é maravilhoso. Não, eu acho bonitinho quando ele fala, vamos que a Maravilhosa tá esperando. Eu olho assim para ele, porque eu falo Simone, né? Aí ele fala da mestra, não sei o que. Aí eu que debocho dele, né? Ó, vamos que a mestra tá esperando. Ele fala, vamos. Porque eu mesmo eu falo Simone, mas eu acho muito bonitinho quando eles falam. Fala. Quando ele fala Maravilhosa, eu falo, vamos que a ó. Aí que nem hoje ele falou pra mim, vai atrasar, hein? Maravilhosa vai estar te esperando, hein? Ó, depois você fica... E você fica sem horário, porque eu sou chata, não sei o que. A Maravilhosa tá esperando. E você sabe que esse Maravilhosa veio dele, né? Ah, é? Olha que bonitinho. Esse Maravilhosa, por quê? Eu sempre falo muito maravilhosa. E eu sempre me refiro às pessoas como maravilhosa. Mas eu não percebia que eu falava isso demais. Uhum. E aí um dia ele falou, maravilhosa, maravilhosa, e ele me chama de maravilhosa no meio de qualquer pessoa, maravilhosa, 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 e aí ficou, mas o maravilhosa eu já falo, porque eu falo, eu estou com essa maravilhosa, e eu acho que isso gravou tanto na mente dele, que ele me chama de maravilhosa, e ficou maravilhosa, e até as pessoas, quando
e vai me encontrar agora que eu falo, ela fala, eu estou com a maravilhosa, mas é Lucas, hein, Lucas? Lucas que passou esse maravilhosa, esse Legal. maravilhosa. Mas acabou que talvez ele, por um deboche, acabou virando uma coisa que marcou e ficou carinhoso, que eu acho que ele não consegue mais falar, te chamar de pelo por seu nome. Acho que é só maravilhosa. Só maravilhosa. Só maravilhosa. Só maravilhosa. Legal. É muito legal, né? Muito legal. Ficou. Quem é? Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E ficou a marca, todo mundo. E aonde que chega, ele me chama de maravilhosa. Ai, que bom, que bom. Por mais pessoas assim. Né? Gente, eu quero agradecer vocês, pedir que vocês curtem, compartilhem, que vocês sigam o canal, para que eu possa estar trazendo maravilhosas assim. Siga e curte, compartilha também. Siga a Liana no Insta dela. Lá tem muita coisa legal. Ela veio trazer a novidade agora que ela vai estar fazendo live assim, muito direto com o pessoal do evento aí. Você poderia ali fazer um pouquinho, falar do evento, da live que você vai estar fazendo? A partir de segunda-feira é que dia? Segunda-feira é... Peraí, 16. A partir do dia 16 de fevereiro, eu estarei fazendo uma live todos os dias, mais ou menos 7h30 da noite, com cada participante do Arte Business Fair, que é organizado pela Celina, tá? Aí, tirando alguns dias que vão ser outras pessoas que já estava marcado antes, até o dia 8 de março eu vou estar fazendo uma live todo dia, mas bem curtinha, só para apresentar o pessoal. E dia 8 de março eu vou estar lá em Caria, num evento Arte Business Fair, vai ter forró. Apesar de eu não ir dançar o forró, mas vai ter forró. E vai ser um grupo, se eu não me engano, que vem do Brasil, né? E junto com outro, eu não sei o nome dele, desculpa, gente, mas ele dá aula de forró aqui, né? E a Celina vai fazer um espaço lá no meio para todo mundo dançar forró e nós vamos ficar mucoado tudo nos cantos ali. Mas vai ser um evento muito bacana. O que significa mucoado? Mucoado? Nós vamos estar lá nos cantinhos, lá tudo juntinho, grudado, misturado. Tudo mucado. Nos cantos. É a gíria. Mas por quê? Porque ela vai fechar aquele meio, não sei se você lembra no dia lá de Caria, não estava todo mundo espalhadinho, bonitinho, e tinha um palco. Sim. Não, aquele meio ali de frente do palco parece que vai fechar pro pessoal dançar forró. Que legal, gente. Então não perca que tá vindo mais um evento maravilhoso. Vai ser um evento, dia 8 de março, gente. Dia 8. E nós vamos estar lá também, né? E a unha da Mieco também, ó. A unha da Mieco também. A Mieco também vai estar lá. Vamos estar lá. Por quê? Porque o meu podcast, ele veio para estar para os pequenos empreendedores. E mais uma vez, e não se preocupa, se você já me deu uma entrevista, se você já me falou do seu trabalho, esse é o nosso trabalho, divulgar você. Então a gente vai estar lá na festa e vocês que trouxeram novidade, mesmo que a gente não tenha ou que a gente passe muito rápido, você quer fazer uma divulgação do seu produto, entre em contato, fala com a gente. Se quiser fazer no particular, se quiser um plano, a gente manda para vocês. Ou se quiser estar na feira e falar, olha, vem aqui, divulga meu trabalho, a gente vai estar lá para isso, tá bom? Quero estar agradecendo a Li. Eu sei que é Liana Mayumi, mas para mim sempre vai ser a Li ou Lili, como eu sempre falo. E nos áudios também eu mando Lili. É sempre muito, não que ela seja pequenininha, mas eu sempre gosto de falar no diminutivo, porque na verdade ela é bem menina, pelo menos para mim ela é bem menininha na maneira que ela fala, que às vezes dá até vontade de dar uns tapão, mas ela toma uns tapão também, né? Eu quero estar agradecendo, Li, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo que você falou dos empreendedores, vai ser sempre uma honra. Quero dizer para você que o nosso Pulo da Gata, o nosso podcast, ele vai estar sempre aberto para você. Obrigado por estar entrando, fazendo parte do nosso mundo de empreendedorismo. Obrigado por eu estar na tua vida, por você permitir que eu esteja na tua vida e que muitas coisas boas vai vir por aí. Não, agora de brinco de crochê eu permito estar na minha vida. Só por isso. Você também, tá, Laila? Agora eu permito vocês estarem na minha vida, porque vocês agora estão de biscoito de crochê, ó. De brinco de crochê, mas foi uma brincadeira. Mesmo que você não gostasse, eu sei que você ia divulgar mesmo assim, mas eu sei que isso daí ia fazer parte, eu ia conquistar vocês. E vou conquistar mais. Deixa comigo.
Li, se despede do meu público. O que eu falo? O que eu falo? O que você quiser. Aqui? É. Naquela câmera. O que eu falo? Eu? O que eu falo? O que você quiser, se despede deles. Pede para eles te seguir, te compartilhar. Me persigam, eu não falo seguir, eu falo me persiga. Tome conta da minha vida, que eu também vou tomar conta da sua, então vai lá, me persegue. Eu ainda não sou muito assim perfeita no marketing, essas coisas, mas eu sempre posto um story, divulgo o pessoal, divulgo o meu trabalho. Então, meu Instagram é @LianaTezucuri, né? Porque, não expliquei, né? Por que Liana Tezucuri? Porque o Tezucuri é tudo que é feito à mão, tá, gente? Em japonês, né? Eu não falei, né? Isso. E eu queria dizer assim, obrigado, Simone. Obrigado, Laila. Obrigado todo o público do Pulo da Gata que vai assistir. Ela não dá tapão, não. Ela me dá muito carinho. Ela tem que falar que é tapão, tá? Mas realmente tudo que ela falou é verdade. Eu tenho muita coisa para aprender também, muita coisa para me importar. Mas uma coisa que eu fico feliz, e vou dar uma dica, seja você mesmo. Para você começar nesse mundo assim, que você vai mostrar a sua cara, não existe manual para você empreender. Existem fases também, pessoas que vão te agregar e pessoas que vão te diminuir, mas só tenha o coração aberto, que pelo menos é o que eu estou fazendo. Eu estou conquistando cada pessoa que eu conheço, e a Simone foi uma dessas pessoas, e aos pouquinhos, assim, eu aprendo com ela o que eu tenho que mudar, mas eu também conquisto ela, que tem coisas que são minhas, que é meu, e eu provo que eu vou conseguir vencer assim, mas tem muita coisa assim que eu tenho que aprender, e eu fico muito feliz de ter pessoas como a Simone. Então, se você também tiver uma vontade de fazer uma mentoria, de aprender alguma coisa, ou de aprimorar até o que você sabe, eu indico ela, conversar com ela. Ela faz um trabalho muito bacana, eu tenho gostado bastante. Tem muita coisa assim que eu até fiquei feliz de ela reconhecer que eu já estou um pouco num passo assim já de mudança, de evolução, e ela me escuta, mas eu sempre peço desculpa, que eu posso estar sendo cabeça dura, né? E às vezes a gente é mesmo, é bom a gente saber o que a gente é. Mas assim, as coisas vão se encaixando. Mas se você quer começar num empreendimento do zero, eu super indico, né? Ela vai te ajudar tanto nessa parte de como proceder, na parte espiritual também, né? Dessa parte psicológica também. E eu indico bastante. E mesmo que você já esteja num passo a mais, que nem eu, ela já me pegou eu andando, é muito bom. Eu gosto muito disso, de pessoas que mostrem o seu valor e a parte que você já está desenvolvendo, observem quem você é, e não seja aquela pessoa que já chega falando, não vê o que você está fazendo, aonde você já foi, o que você já mudou, e vem com aquela lavagem cerebral. Não, a Simone, ela olha o que você já tem seu, mostra o que tem que mudar, e aí vai caminhando. Então eu super indico a Simone. Quero agradecer a todo mundo que se conseguiu chegar até aqui no final. Fico feliz também. E aí depois você dá uma curtida, um joinha, me persegue, papá, tchau. Isso. Gente, esse fato da Lita falando é só para fazer abrir um parênteses. A Li é minha mentorada, mas ela já veio assim, graças, eu vou falar igual a minha amiga fala, que daqui a pouco a gente vai estar lá para conhecer ela, que eu vou levar a Li para conhecer ela. Graças Deus Jeová, a minha amiga fala assim, eu acho tão bonitinho, gente, quando ela fala assim para mim. A Li veio muitas coisas pronta. É uma pessoa que veio num processo assim, estudando muito. E eu respeito muito isso, porque existe pessoas que vêm crua. Ela não me veio crua, tá? Então, são muitas coisas que ela estuda, que ela faz reprogramação mental. Então, são coisas que ela faz que o que acontece? Ela faz, mas ela não demonstra isso e ela não coloca isso para fora. Então, em vez de eu colocar arrogância, em vez de eu fazer uma lavagem, em vez de eu querer impor o meu trabalho em cima dela, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ela aprimorar e ela colocar para fora todo esse conhecimento que ela já tem. Vou estar extraindo isso e para que ela coloque para fora com segurança. Então, eu vou lapidar todo esse trabalho que ela já tem.
Mas você que tá aí, que mesmo que venha cru, ou que já tá lá no patamar, ou que já tá no nível dali, porque, gente, você imagina que ela não está no nível nem ali no início, nem no comecinho, ela já tá lá pro intermediário, já pro fim. E muitas vezes as pessoas olham para ela e fala que não. Ah, ela tá bruta, tá ali, mas não tá não. Agora, qual que é o meu trabalho? Fazer todo esse trabalho para que ela tenha, né? Para que eu mostre para ela, meu, você tá pronta, agora vamos colocar isso para frente, vamos colocar. É difícil? É difícil, só que como no empreendedorismo, eu gosto de falar para o empreendedor assim, no caso da Li, tem um projeto, vamos fazer, você é capaz e tudo mais, tal, tal, tal. Ela aceitou, já vai entrar o lançamento das joias Não, dela. você tem que contar. Primeiro eu falo assim, toda vez que ela fala alguma coisa, eu falo assim, eu sou? Tá, então tá. Isso é verdade. Eu sou, e é um privilégio, gente, tá mostrando para vocês. Isso aqui faz parte da mentoria, faz parte do trabalho. Não o trabalho da Li, tá? Porque isso daqui é criação dela, é a mão dela, ela é a artista, tá? Mas o lançamento ele vem do nosso processo de trabalho da mentoria e vocês vão ver joias lindas e aí vocês vão ver realmente quem é a Liana Mayumi Tezukuri. Vou deixar você colar. Olha lá, colando. Eu tô mostrando ali porque é essa logo maravilhosa, tá? Aí vocês vão ver da diferença que eu tô falando para vocês. Ela não é uma iniciante, ela já tá lá, só que ela não coloca para fora tudo. E nesse momento, até no dia desse lançamento, vocês vão ver uma grande transformação, porque ela vai colocar para fora, queira ou não queira. É aí que eu falo para vocês aonde que leva os tapão, né, Li? Gente, quero agradecer, curte, compartilha, se inscreva no canal para que eu possa estar trazendo mais conteúdo para vocês. Se vocês têm o desejo de estar aqui no sofá da gata, junto comigo, para falar do seu trabalho, como a Ali falou, eu acredito que tem muitas coisas lindas que as pessoas podem estar ensinando para os outros. Seja bem-vindo, vem para cá. Beijos a todos, gratidão e sucesso. Bye, bye!